E aqui são as nomenclaturas daqueles tipos de projeção que vocês observaram lá na projeção de Newman. Cada posição de rotâmeros vai ter um nome. Veja, aqui eu estou colocando o nome daquela projeção que eu falei para vocês que quase a gente não utiliza mais, mas que o nome delas vai ser utilizado. Alguns livros ainda têm a nomenclatura Gauche eclipsada, alguns professores ainda falam Gauche eclipsada. Então, para que a gente não fique faltando um tipo de conceito, eu coloquei aqui para vocês todas as posições, ambas nomenclaturas, para que vocês possam associar ao tipo de nome a projeção de Newman. O que eu só ressaltar aqui, e eu não consegui desenhar por conta do programa que eu tentei, é que nessa posição anticlinal, todos esses orbitais, tanto desse carbono, desse hidrogênio, desse hidrogênio, desse hidrogênio, desse hidrogênio, desse carbono, eles estão coincidentes, eles estão paralelos. Mesma coisa aqui na periplanar. Todos os orbitais estão paralelos. O que eu tive que fazer aqui, por conta do programa, é colocar um pouquinho ao lado para que eu pudesse primeiro desenhar e escrever esse orbital, senão o programa não aceitava. Então eu queria que vocês entendessem, que fixassem que esses orbitais aqui estão um atrás do outro, diferente daqui que estão alternados. E aqui estão a representação de cada posição daquela. Tem aqui o nome eclipsada. Aqui deu para ver mais, né, perfeitamente, que os orbitais estão um atrás do outro e aqui eles estão alternados. Então a gente observa que o nível de energia para cada posição dessa altera em função da interação orbitalar, que é muito forte, e aí todo aquele estudo que vocês fazem lá em Orgânica 1 sobre repulsão do par eletrônico, aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó. Quando os orbitais interagem entre si, há uma grande repulsão. Tá? A gente observa aqui que o volume dos grupamentos ele é importante, mas ele é menos importante do que a interação orbitalar. E quando você alterna os orbitais, mesmo com proximidade do volume dos grupamentos, esses valores são sempre os mínimos da curva. A gente observa que esse tipo de interação ocorre e é para que a gente possa entender todas essas interações dentro de uma estrutura orgânica, seja na racionalização de um mecanismo, de um estado de transição, ou então a racionalização de uma catálise, a estereosseleção, que a gente vai ver o que é isso mais tarde, a gente vai rever isso mais tarde, a gente utiliza desse artifício da projeção de Newman para que a gente possa observar essas diferenças energéticas da cadeia. O que eu quis passar aqui para vocês é que a gente tem uma nomenclatura, tem uma representação espacial, a gente utiliza para quê? Não para que a gente saiba mais uma coisa dentro da química, mas utilizar isso como uma ferramenta importante para fazer análise, racionalizar uma análise de, por exemplo, mecanismo, de reação, enfim. Uma série de situações em que a gente se utiliza, né, para ter conclusões na área da química, na área da farmácia, na área da engenharia, na área da catálise, enfim, em todas as áreas que se trabalha com materiais, principalmente os materiais orgânicos, que hoje estão se constituindo materiais, inclusive, de utilização no nosso dia a dia, né? Por exemplo, os cristais de líquidos, todas as telas de OLED das nossas televisões, de LEDs orgânicos, né, que são os OLEDs, a gente tem esse tipo de moléculas orgânicas que hoje são as moléculas inteligentes. Obviamente, né, se utilizou bastante desse artifício representativo da orgânica para se explicar vários fenômenos. Então, a gente necessita desse tipo de informação, em que a gente continua com as nossas definições, só que agora a gente vai falar sobre simetria. Isso é importante para que a gente possa entender esse tipo de comportamento das moléculas orgânicas. O que na realidade, essas moléculas produzem, essas moléculas que lá o pessoal da Biot, Lebel, Van Toff, enfim, todos esses malos, todos eles observavam dentro das moléculas orgânicas. O porquê dessa característica, essa atividade ótica. Em realidade, esse conceito de atividade ótica não é um conceito ainda muito elucidado. Por que as moléculas desviam o plano da luz polarizada? Por que esse fenômeno acontece?
Ninguém sabe ainda. As pessoas sabem a consequência estrutural diante da quadrivalência, da tridimensionalidade do carbono, de alguns carbonos. Ele cria no material oticamente ativo uma característica de desvio do plano da luz polarizado. Fenômeno, o porquê disso, a gente não sabe o que acontece. A gente, por exemplo, dificilmente a gente ainda consegue prever o tipo de desvio da luz causado por um material que a gente produza, por exemplo. É muito difícil, esse material vai desviar a luz plano polarizado para a direita ou para a esquerda. A gente não tem como fazer essa previsão ainda. Nem por simulação, eu acho. O Daniel até pode me corrigir, já que ele trabalha com simulações. Cara, tem uma galera que está conseguindo fazer agora, com o avanço das técnicas, tanto o poder das máquinas de processamento, como o melhoramento dos programas, tem uma galera agora que tem conseguido alguma previsibilidade disso. Mas ainda não está 100%, ainda tem alguns erros, mas ela está evoluindo bastante, já evolui muito. A gente tem uma ideia, isso tem quase 200 anos a partir da observação, 1808, com Malus, observação desse desvio da luz plano polarizado. 200 anos para que as pessoas agora comecem a tatear essa previsão. Então é muito tempo, é uma coisa muito, muito avançada no limite da ciência. Mas como consequência, uma das coisas que se observou foi justamente isso, a simetria. A simetria é uma característica interessante dentro desse campo, que no momento que você tem simetria numa estrutura, ela deixa de ser quiral. E o que a gente viu como material quiral, como molécula quiral? Ela desvia o plano da luz polarizada. Ela tem atividade ótica. Então, quando uma molécula possui um desses elementos de simetria, ela deixa de ser quiral. Ela deixa de ser oticamente ativa. Então, simetria é qualquer tipo, né? Existem vários outros tipos de elementos aqui, tá? A gente escolhe falar só plano e eixo, mas existem outros tipos de simetria mais complexos, mas que a gente aqui não vai falar com vocês de maneira muito profunda. Eu coloquei aqui um pentágono, muito comum, né? Então, se a gente começar a cortar esse pentágono entre os seus vértices, a gente vai ver que ele, se a gente for virando ele é muito parecido, ele é igual, ele é idêntico. Mas por que ele é idêntico? Ele é idêntico porque ele tem simetria. Coloquei essa cadeirinha aqui, marota, para que a gente possa observar também, ó. Essa cadeira, ela não é quiral, ela tem um plano de simetria. Se vocês observarem aquele exemplo que eu coloquei lá no início... Olha só, rapidinho, já que você falou em cadeira, é uma boa dar um exemplo da carteira que eles tinham na sala. Ali você não tem simetria, e você ainda tem a para destro e para canhoto. Isso, bom, bem lembrado, Daniel. Aquela cadeira que vocês têm lá é quiral, porque ela não... Você se encaixa, o destro encaixa nela e o canhoto é a mesma coisa, ele também se encaixa na cadeira canhota, se a gente pode dizer dessa forma. O canhoto na cadeira destra fica tudo torto, impressionante. Então, por quê? E uma imagem da outra, né? E uma imagem da outra. A gente vai ver isso mais ou menos daqui a pouco. Então, quando você tem simetria, e é bom a gente observar, esse caso aqui, ó, a gente tem um plano de simetria, um plano simétrico. Então, um lado é idêntico ao outro. Qualquer um nessa cadeira aqui, qualquer um pode sentar confortavelmente, sem se sentir torto, porque ela é simétrica. Então, esses eixos, a gente tem que guardar isso, esses elementos de simetria, a gente consegue observar dentro de uma molécula. Tá? Quando uma molécula ela tem todos os seus planos e eixos, ela tem simetria, você não consegue observar diferenças de volume ou semelhanças espaciais, ela se torna uma molécula simétrica e ela não tem essa característica de atividade ótica. Ela não consegue desviar o plano da luz polarizada. Bom, e aqui eu coloquei duas moléculas com esse tipo de característica. E a gente continua a definir situações, definir casos dentro da química orgânica. Por exemplo, uma das coisas mais fundamentais dentro dessa área de estereoquímica ou de estereoisomeria é um tipo de carbono
que vai deflagrar esse tipo de característica dentro de uma molécula orgânica. No entanto, isso não é condição geral. Um carbono simétrico e um carbono assimétrico dentro de uma substância, ele vai dar uma característica bem interessante a essa molécula. E o que significa um carbono simétrico e um carbono assimétrico?